Fala aí galera, tô aqui gravando rapidinho, tô até sem o lapela, tá com o áudio da câmera mesmo, que eu preciso falar só um negocinho bem rápido. É que o vídeo tá bem grande, você pode olhar aqui embaixo que, mano, ele deve estar com uns 30 minutos e pouco. Então aqui na descrição, além de ter os links dos canais que participaram, que falaram sobre os curtas, vai ter também o tempo, onde vai te jogar pra cada curta específico, entendeu? Então se você quiser ver só o que eles falaram sobre o curta X, você vai aqui na descrição, clica lá no tempo que você vai automaticamente. Ou você pode assistir o vídeo inteiro, que tá bem legal, eles estão dando toques bem bacanas e que são bem úteis pra todo mundo, não só pra galera que foi selecionada no festival, mas todo mundo que faz audiovisual aí. É legal ouvir e escutar um pouquinho também o que pode ser legal e o que não foi legal, beleza? Espero que vocês gostem, valeu mesmo todo mundo que participou e valeu mesmo todo mundo que tá comentando aí, dando seu like, se inscrevendo no canal, ainda mais nessa nova fase que tá começando aí agora pra 2017, beleza? Muito obrigado e agora fiquem com o vídeo, valeu! Olá, eu sou o Rick, tudo bom? Galera! Oi, eu sempre fico muito confuso quando eu tô no canal das outras pessoas, que eu não sei me apresentar direito. Olá, eu sou o Eber Simeone e antes de mais nada eu queria agradecer ao Fábio por ter me convidado para essa participação nesse vídeo aqui. Eu fico muito feliz. Ai, é tão maravilhoso saber que as pessoas te convidam para participar de outros projetos. E aí galera, beleza? Eu sou o Jonas do canal Raivando e o Fábio me chama pra ser um dos jurados do concurso de curtas dele. Que legal! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Ferreira, lá do canal Brainstorm Tutoriais. Gosta de mim é só falar. Do começo, vai, do começo. 1, 2, 3 e... E aí galera, beleza? Nós somos o Friends Group Não foi não. Não foi não? E aí galera, gente, beleza? Nós somos do Friends Group Entertainment. Prazer, pra quem não me conhece, eu me chamo Felipe. Eu sou a Rebeca. Eu sou a Cíntia. Eu sou o Matheus Dorival. Olá pessoal, eu sou a Joyce Paes, editora do portal Cinemascope, e eu tô aqui hoje a convite do Fábio para comentar 5 curtas. E aí galera, eu sou o Marcos dos canais Nerdista e Sessão de Aluguel e eu fui convidado pelo Fábio para poder comentar um pouquinho sobre os 5 finalistas desse festival de curtas-metragens. E aí galera, beleza? Eu sou o Gable do Olamundo, esse é o Stage do Olamundo que dirige a gente, e esse é o Apezão, e a gente vai ver os vídeos dos curtas que vocês enviaram pro Fábio e a gente vai falar nossas críticas. Bem, eu acho que vocês já devem ter visto as pessoas falando isso, vamos embora logo e bora, porque eu não vou ficar muito enrolando, deve ser chato, eu tô enrolando demais, cara, bora pra lá. Pontos positivos aí da rotina. O som inicial com o relógio ficou muito bom. Já aparece o logo, né? Se bem que dá pra chamar de logo. Enfim, aparece o logotipo, que é o nome da ideia. E aí o tic-tac do relógio, vocês já colocaram um áudio e aí a pessoa já faz a associação. E vocês fizeram todo o vídeo em cima dessa associação. Então ficou muito legal essa ideia, eu curti muito. Foi bem interessante o lance do tic-tac, sabe? Do ritmo que ele pegou do relógio, né? Do tic-tac e da batida do coração, do tum-tum. Isso foi legal, sacada bacana. só que eu achei ele um pouquinho sem trilha, sabe? Ele fez um corte muito interessante de tic-tac de relógio com o time do corte da cena. Isso eu achei muito legal. Outra coisa que também foi uma ótima ideia foram as ideias de finalização que você teve na hora de montar o curta, né? Aquele lance do aviãozinho passando pela sala foi muito bacana mesmo. Ficou muito interessante a maneira que você resolveu pra contar a história, pra demonstrar toda a coisa da rotina, assim, sem ter que dizer, entendeu? A gente entrou num consenso, assim, a gente conversou e todo mundo teve as mesmas ideias, assim. Teve a mesma impressão. Saúde. O curta rotina, ele conta uma história bastante simples, bastante comum. Afinal, quem nunca passou por uma história de amor platônico durante a adolescência? E ele faz isso através da edição de som, usando sons não diegéticos, articulando batidas do coração, pulsação, e mesclando com essa questão do tempo, do próprio tempo que passa e o tic-tac do relógio. Eu achei a proposta muito interessante. Talvez ele tenha pecado um pouco mais na execução, porque tenha tido essa cara de mais amador do que os outros que eu assisti, mas não deixa de ter uma ideia legal e que, se eles quiserem, quem sabe, reproduzi-lo novamente aí, fazer uma outra produção dessa mesma história, acho que ficaria muito interessante. Cara, eu gostei muito do filme do nosso querido Mondego. Por quê? Porque ele traz que essa questão da batida do relógio, tá,
evitar toda a aflição que a gente tem, pelo menos que a gente sente quando acorda, nos dias, as nossas ansiedades, as coisas que a gente quer fazer. Então acho que assim, ele conseguiu retratar isso muito bem nesse filme, porque acontece tudo muito rápido e as cenas sempre cortam nesse mesmo tempo, e quando não é nesse mesmo tempo é sempre dois tempos, ou não mais que isso, e vai pro black, vai pro sonho. Então tipo assim, quando a gente é um pouco ansioso, a nossa realidade ela vira um blocão. A única coisa que me incomodou é que do final da cena, de quando o papel acerta o professor pra onde mostra o menino de castigo, poderia ter tido pelo menos mais um take aí do professor brigando, ou o professor olhando feio pro moleque, alguma coisa pra entender que ele ficou de castigo. Uma coisa que eu achei só um pouquinho estranho foi numa parte que teve um slow motion, quando a câmera tava no protagonista e ela subiu pra um relógio, ela subia com slow motion pra entrar no tempo. Eu saquei isso, mas seria legal ter, sei lá, gravado de outro ângulo, como, sei lá, um close no personagem e ele olhando, sabe? Aí não ia ser necessário usar esse slow motion. Mas eu entendo que provavelmente não deu tempo de gravar novamente outras coisas e aí, aconteceu isso. Mas eu entendo. É só um contra uma coisa que eu percebi, eu queria falar, sabe? Sou editor, eu percebo essas coisas. Eu achei os planos interessantes, eu achei bem interessante. Ele usou até um motion de um aviãozinho, assim, que é bem interessante também pra brincar com a cena lá. Eu percebi que em alguns momentos você acabou gravando meio contra a luz, alguns momentos a cena tá subexposta, outros tá super exposta. Isso é coisa que você tem que tomar bastante cuidado quando tá gravando e também na pós, né? Às vezes a gente passa um pouquinho dos limites na cor. Uma única coisa que a gente estranhou, mas foi uma falha técnica, que é o lance do chroma key na parte que você está dançando ali com a sua amada, né, cara? Que deu uma escapadinha ali, deu pra ver uns pixels quadradinhos, mas isso é falha técnica, assim, não é nada que, nossa, estragou o filme, não, nada disso. Mas eu acho, assim, na minha opinião, que podia ter usado o cenário mesmo, né? Até mais pela dificuldade de fazer chroma key, é um negócio bem difícil de fazer. E eu destacaria também alguns momentos das cenas de sonho e imaginação que o protagonista vive, que foram contados de uma forma bem humorada, e isso é muito legal também. Áudio também é um negócio legal, sempre de prestar atenção. Mas, mano, você passou a mensagem, todo mundo entendeu, tá ligado? Do começo ao fim, acho que esse é o mais importante. Mas, como sempre tem uma coisa ou outra pra acertar. Então, acho que o áudio pode ser um ponto ao se pensar no futuro, aí no próximo curta que você for fazer. Mas, velho, nossa, muito bom. Percebemos que vivemos em meio a uma geração de pessoas que não se entendem, que caminham rumo à desigualdade e o sofrimento, que não conseguem enxergar novos horizontes por estarem presos em seu ego. Conforme caminhamos, falamos muito, aprendemos muito pouco. O próximo curta é o Outro Lado, Gerações. O que eu posso ressaltar aqui é que tá excelente a narrativa e a trilha tá muito boa, foi bem colocada, ficou bem legal. Na minha opinião, o que poderia ter melhorado é que alguns cortes eles estavam estranhos e uns takes estavam meio balançando muito, sabe? Não tinha estabilidade, ele ficou meio estranho, você ficou meio mas no geral bacana. Tem 2 pontos positivos. O primeiro, a história é linda, eu quase chorei. Já nos pontos que poderiam ter melhorado, eu acho que alguns cortes foram muito rápidos, teve umas mudanças meio malucas de frames no início do vídeo. Isso não ficou muito legal, faz você sair meio da história, porque a música é uma música que te leva, né? A ideia da música é essa, ela vai te conduzir pela história. Na filmagem, eu achei que ele pecou um pouco no foco, e um pouco na iluminação, ter utilizado a luz ambiente, a luz que tinha lá, ele usou um túnel, deve ser de metrô, e a aproximação é como se fosse 2 caras vindo de cada lado e se contasse no final, e é muito legal, achei muito bacana. Ô, caralho, tô gravando, filha da puta, tá calor pra caralho. Eu achei que também que o curta ficou um pouquinho repetitivo, né? As cenas sempre mostrando os 2 atores andando e tal. Talvez uma ideia legal seria vocês focarem em ações secundárias. Sei lá, por exemplo, o olho, piscar nos olhos dos atores, o movimento de mão, os pés dos atores. Tudo isso para não ficar sempre o ator vem, o ator vai, sempre com ângulos diferentes apenas. Pensem nessas ações secundárias que ajudam bastante a ilustrar o curta. Ele é muito rico, o texto que você escreveu, a narração. Foi tudo muito, cara, muito bonito, tipo, as cenas que você fez. E ficou natural o final, você. Nossa, no final ficou lindo, maravilhoso. Ficou tocante o final. Também. No final também, que tem aquele abraço e o beijo no rosto, foi muito natural. Até que a gente até falou, nossa, parece que são parentes. Pai e filho. Se não for, né? Se não for, porque tava muito natural. Se não for, parabéns aos atores, porque ficou muito natural. O excesso de narração em off talvez tenha prejudicado um pouco o curta no todo. Eu acho que muito do que é falado poderia ter sido expresso em ações
ações, em atitudes, em cenas, em movimento. Acho que isso agregaria um pouco na construção visual do curto e deixaria ele mais rico em termos estéticos. Isso eu gostei bastante, eu me surpreendi, gostei muito da proposta e gostei muito da fotografia dele. Eu acho que o que ele talvez tenha pecado um pouco foi na hora da montagem. Eu senti que alguns cortes, ele é um curta que tem muitos cortes, ele vai mostrando vários momentos ali na caminhada de dois personagens. E esses cortes, em alguns momentos, eu achei muito seco e isso me incomodou um pouco. Gostei da escada, achei mó da hora, eu achei que os dois descendo uma escada, eu acho que tipo, os dois descendo pra um patamar igual, entendeu? Tipo, os dois estão largando mão de ter o ego que você falou no texto, eles estão descendo, abrindo mão, estão descendo, entrando no mesmo túnel. Achei muito legal. Eu só acho que tem que tomar um pouquinho mais cuidado com a captação, tem bastante coisa sem foco, essas coisas. O texto, não sei se é seu, não sei se você pegou de algum lugar, mas se for seu, eu achei ele bem legal. Talvez não pra essa relação entre pai e filho, que foi o que pelo menos eu entendi. Show, Wellington! Wellington. Uhul! Não dá mais, Alex. Pode me ouvir? Não. Por favor, você pode me ouvir? Um minuto. posso. Vamos conversar? Não dá mais. Você pode me ouvir? Não. Por que não? Eu tô feio. Unfinished Relationships. Meu inglês é uma bosta, desculpa. O roteiro tá bem bacana, da hora. Por mais que eu tenha ficado ali meio perdido em um leve momento, eu no final consegui compreender ali o conceito. E a transição de terceira pra primeira pessoa, rapaz, foi uma sacada boa. Parabéns, foi uma sacada legal. Agora tem uma coisa que me incomodou, é ou a câmera que estava sendo usada, ela tava com uma velocidade baixa, que dava pra ver um rastro, sabe? Aí tava meio que incômodo em alguns movimentos, parecia que tava muito intenso. Ou, pelo que eu percebi, tava ativado o resample, que é o fantasma, esse fantasma que adora perseguir a gente. Gente que edita no Vegas e esquece o resample ligado, aí fica esse fantasma, aí não foi legal. Aí eu noto também, editor percebe essas coisas, é chato, mas enfim, é uma coisa pra prestar atenção. Eu já deixei resample ligado. Acontece. Os pontos positivos, um ótimo começo. Eu achei que esse foi assim um começo, o melhor começo de todos esses vídeos. Eu acho que ele te traz um pouco de suspense, ele te desperta uma curiosidade para saber o que está acontecendo, por que aconteceu isso? E te desperta isso, então foi um ponto bem legal, eu gostei bastante do início. Eu acho que aquelas bordas pretas, né, que vocês colocaram bem nas bordinhas do vídeo aqui em volta, elas poderiam ter sido tiradas ou usadas de uma outra maneira, isso desvalorizou o vídeo, vocês perderam muito nas bordas. E também achei um pouco demorado demais essa trajetória até chegar no final. Poderia ser um pouquinho mais curto, um pouco mais direto, mas eu achei bem legal, interessante a proposta. Parabéns e é nóis. Uma última coisinha que eu posso dar de sugestão pra vocês é com relação à fotografia. Não é porque a filmagem está sendo em primeira pessoa que você não precisa se preocupar com os ângulos que o ator vai olhar. É importante você ter um storyboard, pelo menos, do que você quer que o ator faça, o que você quer que ele mostre, porque senão, em alguns momentos, ele vai acabar olhando para uma parede branca e vai ficar só isso no vídeo, e isso é bem ruim, convenhamos, né? E é também uma história que a gente se relaciona no cotidiano, a gente vê casos disso, ou até mesmo alguém já passou por isso, a gente, no grupo, que eu não sei se alguém já passou, mas tipo, eu não chegaria ao extremo de tirar minha própria vida, mas eu achei que é interessante porque realmente é coisa que acontece no cotidiano. Eu tive amigos que já aconteceu com isso, então foi um curta que eu me relacionei, assim, que eu me identifiquei justamente pela trama. Eu gostei muito do estilo que usou a câmera, né, o ponto de vista de primeira pessoa, assim, da câmera, aquela parte acendendo cigarro, tomando o shot, assim. Achei que ficou bem legal, enriqueceu, eu até fiquei com curiosidade de saber como que foi usado, se pegou e fez assim, ou se, sei lá, mal na testa, sei lá. O uso da câmera na mão e da câmera subjetiva desloca a perspectiva pro protagonista, pro sofrimento dele e a forma como ele enxerga essas coisas e como ele vive esse processo de luto. Eu acho que isso foi uma escolha bastante inteligente. A única coisa que me incomodou nesse curta foram aquelas bordas laterais na tela, que eu não entendi muito bem qual seria a função narrativa dela e o que ela agregaria para contar essa história, mas tirando isso, eu gostei bastante da forma como as ideias foram articuladas e montadas. Então, um curta interessante, e eu acho que também pecou na execução um pouco.
eu não gostei muito de como ele usou o efeito, assim, nas bordas da tela e tal, me incomodou um pouco isso meio... talvez seja o que ele queria passar, a sensação de claustrofobia. Outra coisa, eu acho que você queria fazer uma coisa mais em plano sequência, eu acho que é por isso que tem poucos cortes, mas no final tem bastante corte, mas acho que com essa ideia ficou muito longo, cara. Você precisa contar essa história muito rápido, tá ligado? Logo no começo, fica tudo preto e branco, aí tem um momento que fica colorido. Eu não tinha entendido muito bem isso daqui, o Gable e o AP ainda me explicaram melhor, mas eu acho que quando acontece essas coisas, aconteceu só uma vez, você poderia ter colocado isso mais vezes pra ficar mais legal, pra as pessoas poderem entender melhor o que queria dizer aquele recurso de volta pro colorido, volta pro preto e branco. O Despertar de Selma. Fotografia, montagem, color grading, roteiro, tá tudo muito bom. A equipe tá de parabéns. Mas uma coisa que me deixou um pouquinho desagrado foi o som, rapaz. O som ali deu alguns momentos que eu fiquei meio... Poderia, sabe? Por exemplo, o som de silêncio, quando ninguém tava falando, ele tava alto demais, às vezes ele ficava muito alto. Não sei se quando foi feita a captação ficou no automático, então tem horas que você vê que o áudio ele fica mudando de altitude, fica e isso me incomodou um pouco. Parece que não foi corrigido na edição, ou sei lá, parece que ficou mais um chiado, sabe? E o áudio que foi gravado depois, como por exemplo na parte da cama, que você vê que ela tá sussurrando e tudo mais, você consegue ver, por exemplo, o sopro no microfone. Isso poderia ser muito bem solucionado se vocês gravassem com o mesmo equipamento que foi gravado na hora da gravação, na hora da locação, onde tava gravando o vídeo. Eu acho que foi gravado diretamente da câmera. Vocês poderiam ter usado a câmera também para gravar o áudio e soar um pouco mais natural, porque deu para notar a diferença de áudio. Tipo no áudio do WhatsApp, poderia ser um áudio de WhatsApp mesmo gravado na câmera para soar uma coisa mais natural. Só uma dica para que nos próximos vocês peguem aí, mas foi muito bom. Parabéns. Antes de mais nada, eu queria dizer que este nome me fez ficar meio pirado. Eu fiquei pensando, quem é Selma? Curti muito a ideia desse terror, assim, bem terror que a gente já tá acostumado, que a gente, assistiu toda a criançada aí, todo mundo que tem 20, 25 anos assistiu filmes desse estilo. Bons tempos de leitura, naquela hora do zap, mandando as mensagens e tal, aquilo ficou bem legal, porque a gente precisa, visualizar o texto e entender o texto, e esse tempo foi perfeito, ficou muito legal. Eu acho que faltou um pouquinho de apresentação da personagem principal. A gente não vê direito o rosto dela nas cenas iniciais. Talvez você pode falar, não, mas esse era o objetivo, a gente queria isso. Eu sei, no início tudo bem, mas depois poderia ter tido. Eu só consegui parar pra ver o rosto da personagem quando ela deita assim pra tentar, acho que, ou escutar alguma coisa da Selma que ela tá falando. Eu não lembro direito, que ela baixa o rosto assim, ela fica assustada e tal. Só aí que eu consegui visualizar o rosto dela, porque senão eu não ia dar pra saber quem era esta mulher. Um curta muito bem feito, com a produção muito profissional, muito bem estruturada, com objetivo bem certinho, com roteiro bem escrito, com propostas bem interessantes de imagens, e é utilizado bastante coisa interessante de elementos de susto e tal. Eu achei muito bom esse curta, parabéns, gostei da trama, os atores são bons, eu gostei bastante da atuação, ficou bem convincente. E o roteiro também ficou com um desenvolvimento muito legal, ela saiu ali de um início um pouco mais calminho e foi chegando até um clímax, isso foi muito bom. Eu acho que uma finalização um pouquinho mais bem trabalhada ali naquele início, na ceninha onde ela tá conversando no WhatsApp, ficaria bem mais legal pro vídeo de vocês, daria outra cara pra esse curta. Talvez fazer umas entradinhas com After Effects ali, com as mensagenzinhas, com motion tracking, seguindo o movimento do celular, alguma coisa assim, seria muito mais legal e daria um tom bem mais profissional. A gente tava falando bastante sobre o enredo, assim, que ele é simples. A gente discutiu muito sobre esse filme. Cara, a gente discutiu muito sobre esse filme e ele dá muitas teorias, cara, sobre, tipo, o que é aquilo, o que significou aquilo. O enredo é bem aberto, assim, né? As histórias são bem abertas, tem algumas falas que dão a entender uma coisa, mas a gente pensa, se foi isso e tal, no final também.
Fica bem, o curta terminou assim bem aberto, poderia ter até uma continuação, talvez um longa. A única coisa que eu e o Dorival a gente tava conversando que seria assim um ponto negativo seria uma cena onde ela sai do quarto e você percebe na parede, você vê como é que chama aquilo? De ruídos. É um ruído da imagem. Você vê ruídos assim, só que tipo é só isso, cara. Passa batido, na verdade. Passa batido. O Despertar de Selma trabalha muito bem com as convenções do gênero, articula elementos para a criação de suspense, tem uma ótima edição, uma preocupação com os detalhes de maquiagem, os sons de dentro e de fora de cena. Esse filme, ele mostra bastante que ele tem um valor de produção, ele tem um acabamento muito bom. Eu não tenho nenhuma crítica a fazer, eu acho que ele cumpre muito bem o papel que ele se propõe. Achei legal, cara, muito boa fotografia, muito bem ambientado. Talvez eu acho que o que tenha pecado um pouco tenha sido a atuação. É um filme de terror, né? Bem legal de assistir e tal, bem claustrofóbico também, bem tenso, assim, a atmosfera que cria nele. É uma cara muito bom, bem produzida, a fotografia é linda. Achei muito da hora você contar a história do Gaara, do Naruto, que se ele dormir, o demônio dele sai pra fora, a velha é o contrário. Quando ela acorda, o Satanás sai pra fora. Eu não gostei só de, tipo... Eu achei a... Sabe? Como é que fala? Não, creme. A faísca pro Satanás aparecer ter sido, tipo, a mina ter tirado o negócio da mão da velha, tipo... E ela não precisava nem ter falado, eu não acredito nisso, ela só ter tirado. Não precisava ter nem tirado. O jumpscare que tem é fraquinho, tá ligado? Tipo, não é nada muito... Não é fraquinho, deu medo, mas é jumpscare, né? Não seja desonesto com as pessoas. Calma. Esse jumpscare, ele é honesto, é um jumpscare honesto. É um jumpscare honesto, tá ligado? Não é um jumpscare com um monstro... Não, o primeiro jumpscare que é da senhora, tipo, show, aí dá aquele sustinho. Mas esse segundo, que é o do demônio que aparece atrás, depois já tem o João na frente, tipo, puta, show. O diabo é mais forte que Deus. Não é pra qualquer um que digo isso, então. Abra bem os ouvidos. Aconteceu quando acordei, há um mês atrás. Era um barulho, um eco, algo parecido com uma voz, não sei bem. Agora sempre, todos os dias, olho debaixo da cama, que é pra ver se ele não se mudou pra cá. O último que eu vi foi O Diabo no Armário e foi pra fechar com chave de ouro. Esse meu favorito. Esse é o meu predileto. Caraca, eu não consigo falar o que tá ruim no seu curta, cara. Tá tudo bom, tá tudo bacana. Eu percebi que você não escolheu ousar e tentar fazer alguma coisa com um equipamento que talvez você não tivesse, pegar alguma coisa dali. Tudo bem, é o estilo do curta que você fez, mas o que, por exemplo, a gente percebeu aqui, dentre os outros curtas, é que teve muita coisa do eu quero fazer isso, mas eu não tenho, por exemplo, o equipamento ou a forma de chegar àquilo ali. Então eu vou fazer na medida do possível. O que você fez foi usar uma coisa mais simples, mais básica, só que mais bem feitinha. Toda a captação de imagens tá muito bacana, sua voz pra narração ficou ótima, deu um clima de suspense e deu aquele negócio de dúvida enquanto você assistia, que você ficava meio, eita, será que... ixi. E é claro que eu soltei um no final, e depois bati na mesa, apontei pra tela onde eu tava vendo e falei, fita pita, é 10, é você, e você é o predileto, parabéns. Cara, esse vídeo me deixou intrigado, porque ele teve um jeito legal de ser contado a história, né? Eu não achei que ele ia ter esse final. E eu curti também a história. Ela também seguiu muito a ideia de começo, meio e fim, um suspense no começo, uma curiosidade no começo, que depois no final você sabe o que aconteceu. Então eu gostei bastante. E eu acho que vocês poderiam ter feito mais takes dele com comportamentos estranhos. Tem aquela hora que ele lambe, acho que é a maçã, né? Que tá caída no chão, depois ele fica lá no canto comendo maçã que nem um louco. Essa parte ficou bem legal, mas poderia ter tido outros takes que fizessem a pessoa pensar que o personagem na verdade ficou louco, pra depois no final dizer que ele não estava tão louco, ele era um assassino. Parabéns, cara, muito bom o seu curta, um curta muito bem feito, tem uma estrutura bem certinha também, um roteiro muito bem estruturado, eu gostei bastante do roteiro, eu gostei bastante da proposta das imagens, preto e branco, aquele bagulho denso, pesado, uma situação bem de ele com ele mesmo, assim, foi um curta bem particular pra ele, assim, e deu pra sentir isso, é uma coisa meio psicológica, e parabéns
parabéns mesmo. Cara, que curta foi esse? Que obra, muito legal mesmo. A luz tá excelente, a fotografia tá animal. Eu achei que vocês exploraram muito bem os ângulos de tomada ali, né? Fazendo closes no momento certo, fazendo Dutch angles ali. Nossa, exploraram demais esse lance da fotografia e deu um tom muito bacana pro curta de vocês. Achei também que a trilha sonora contribuiu muito para criar uma atmosfera pesada pra coisa, junto com a narração bem imponente, assim. Isso foi muito legal. Eu só achei que o roteiro ficou com uma linha um pouco complexa demais ali no início, você fica um pouco perdido talvez se você assistir de primeira ali, mas no final você fica com o queixo caído. Mano, alguém quer começar falando desse filme? Mano, já deu pra perceber assim que a gente tem um favorito, entendeu? Desculpa. A gente ficou pensando se tipo, se aquilo ali eram corpos que estavam guardados, aí ele pegou o martelo e ele ia, sei lá, fazer uma coisa, ou é aquele lance mais filosófico, né, Ser mais uma figura de linguagem. Isso, uma figura de linguagem, uma coisa assim, mas pra, tipo assim, de você guardar os seus demônios. Exatamente. Deu ruim na nossa câmera, então a gente tá gravando com a do celular, tá? Qual que a gente vai falar agora? Diabo no Armário, do Fernando. Cara, Fernando, eu gostei muito do roteiro do seu curta, assim, muito. Eu gostei da história, a história ela é diferente, ela não é uma história clichê. Eu não sabia o que esperar. Tá ligado? Exatamente. E o desfecho é muito bom, ele vai criando, você consegue criar um clímax muito bom pra chegar num desfecho. A atuação do cara também tá bem bacana, a atmosfera criada dele também muito bacana. Eu acho que talvez se eu tivesse novamente falando, tendo que apontar algum defeito, algo que poderia ser melhor, eu teria usado um pouco menos o voice over. É a proposta, eu entendo que é a proposta deles, mas um curta só com voice over me incomodou um pouquinho, mas muito bem executado esse curta. E dentre esses todos, pra mim, no resultado final, ele é o melhor deles. Fica aí meu voto pra ele. O Diabo no Armário é um curta com uma pequena duração, mas ele aproveita muito bem o tempo que ele tem para conseguir contar de uma forma concisa e cativante a história dele. Com uma narração em off muito bem escrita, com um roteiro muito bom, eu gostei bastante do texto do curta. A voz também do narrador, ela te prende desde os primeiros segundos de projeção. Ele conta uma história que perpassa por N temas, como culpa, fé, religião, a forma como a gente se enxerga, questões psicológicas, e o final dele também é bastante surpreendente. Fernando Menegatti, o seu curta é o meu curta favorito. Então é isso, muito obrigado, Fábio, por ter aberto esse espaço aqui para que eu pudesse ser júri desses curtas. Muito bacana ver que essa galera é engajada em ter novas ideias, em fazer mesmo. Eu acho que eu sinto falta disso e foi bem legal participar deste festival, tá certo? Muito obrigado a todo mundo e tchau! Eu não posso dar 2 votos, né? Então eu vou votar porque eu achei melhor, né? A ideia, enfim, toda a ideia, toda a criação, todas as inovações que foi que foi pro primeiro vídeo, Rotina. Eu gostei do Rotina, eu acho que ele foi o melhor vídeo. E se eu pudesse votar num segundo, eu votaria no Diabo no Armário, porque eu acho que a história foi contada de um jeito muito legal, acho que foi muito bacana. Bom, é isso, eu acho que falei tudo que eu tinha pra falar. Mais uma vez, eu quero parabenizar todos vocês que fizeram esses vídeos. Fábio, valeu por esse convite para participar deste vídeo aqui, poder dar a minha opinião. Eu espero que essas opiniões e essa minha visão possa ser de grande ajuda para projetos futuros que eu acredito que vocês vão fazer. Não desistam dos seus sonhos, eu acredito que todos aí têm um bom potencial para fazer um material muito legal. Não que esses não tenham sido legais. Ficou ruim essa frase, né? Parece que eu quis dizer que não ficou legal esses, né? Eu tenho que escolher um preferido entre esses 5 e falar o porquê. O curta que eu mais gostei entre esses 5 foi o Diabo no Armário, do Fernando. Parabéns, eu achei muito foda. As brincadeiras de imagem, de luz que você fez pra passar o transtorno que você tava passando naquela cena. Ficou muito bom, parabéns mesmo. Ficou foda, cara. Continua fazendo curtas que ficou bacana. Então foi isso, galera. Fábio, muito obrigado por ter me chamado pra participar desse projeto. Valeu, muito foda. Obrigado mesmo por confiar minha humilde opinião. E é nóis. Beijunda. Até mais. E esse curta, O Diabo no Armário, é o curta que eu mais gostei. O que mais me chamou a atenção foi realmente esse lance do roteiro. Aquele plot twist no final, né? De você entender do que se tratava aquela metáfora. Deu outra cara pra mensagem que vocês passaram com o curta. Eu, quando fui assistir, imaginei que seria mais um curta, né? Tipo, o Diabo no Armário. No final vai mostrar ali uma entidade saindo do armário. Mas não, cara. Meu, foi muito legal esse plot twist que vocês fizeram. A gente aqui no Brainstorm agradece demais a oportunidade de poder participar dessa iniciativa. Mais uma vez, aproveitando a oportunidade para falar do Brainstorm, se você não conhece, tem o link aí na descrição, tá ok? Valeu, galera, e mais uma vez, parabéns a todos que participaram.
Um abraço e até a próxima. Tchau! Nós tivemos 2 favoritos. Né? É difícil falar isso, mano. Muito difícil, porque é ruim você ter que julgar negócios assim. Então, E cara, pra finalizar, eu falo pra gente dar sugestões, né? Críticas com. Cara, a única sugestão que eu tenho que dar é, pô, mano, continue, por favor, não pare. Tipo, mano, a gente tá no mesmo barco, entendeu? A gente, igual eu falo, a gente aqui não é melhor do que ninguém. Só que o que eu quero mesmo é que vocês continuem, que vocês não desistam, entendeu? A gente sabe que, acredita, a gente sabe que vocês passam, não é fácil. E, cara, vocês podem contar com a gente, entendeu? A gente tá aberto pra conversar, parcerias. Mano, é um prazer produzir com novas pessoas. Então, essa é a nossa sugestão, cara. Continuem. Fabião, muito obrigado aí, cara. Pela oportunidade e pela moral, né? Poxa, juízes, cara. jurado, mano. Claro. E é isso, galera. Muito obrigado por tudo. Um forte abraço. E é nóis. Valeu. Beijão. Confiram lá meus canais também, acompanha aí, Nerdice, Sessão de Aluguel. A gente fala muitas coisas do universo nerd, muitas coisas de cinema também. Muito obrigado pelo convite, Fábio. Até a próxima. E aí, qual foi o seu preferido? Cara, o meu preferido, eu vou ficar com o Diabo no Armário. Gostei pra caralho. Gostei de todos os outros também. Todo mundo fez um trabalho muito legal, mas acho que pelo jeito que ele me impressionou no final, pelo jeito o texto ficou muito bom, tipo, foi muito bem gravado, tanto a filmagem quanto a locução muito bem gravada. Então, velho, pra mim o meu preferido é Diabo no Armário, gostei pra caralho. Cara, o Diabo no Armário, eu juro pra você que é o meu segundo. Não tô falando isso na zoeira só porque não é o meu primeiro, mas é o meu segundo mesmo, porque eu gostei muito. Só que o meu preferido foi A Rotina, o primeiro curta que a gente assistiu. Eu gostei muito da forma como ele contou aquela história. Eu acho que é o meu preferido porque eu me identifiquei. Sim. O jeito que ele conseguiu contar a rotina, o jeito engraçado porque, que as coisas acontecem. Você resolveu com muito pouco. Exatamente. Muito pouco, Exatamente. Então, muito legal. Ele quis comunicar de um jeito que ele tem uma mensagem pra passar e, tipo, existiriam N maneiras e N dificuldades pra fazer aquilo, mas ele conseguiu resolver do jeito mais simples. Cara, a trilha é muito boa, a ideia é muito boa, o conceito é muito bom, acho que foi fechadinho. Então, meu preferido é A Rotina. E o Stacy também não tá aqui agora, mas então, eu não sei qual é o preferido dele. Ele vai falar. Um beijo. Tchau.